Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí da segunda temporada de Patrulha do Destino. Bom, ainda tô lendo, tô começando a ler, na verdade, o material. Eu ia começar do começo da Patrulha do Destino dos anos 80, que começou após a saga Invasão da DC. E aí eu parei, li a primeira edição, achei meio bagunçado. Aí comecei, parei a primeira. Aí eu tô indo já direto pra 19, 18 ou 19, que é 19. 19, a primeira 19, né? Que é a do Grant Morrison, a fase do Morrison que foi até quase o final da Patrulha do Destino. E pra na hora que a gente for falar da terceira temporada eu tô mais embasado, essa é a ideia. Mas antes disso a gente vai falar agora da segunda temporada, que foram 9 episódios que foi quebrado assim, provavelmente por conta da pandemia. A primeira temporada teve 15 e essa segunda agora 9 episódios. E tá passando a terceira, a gente tá assistindo, vai demorar, vai acabar em novembro. São 10 episódios, a terceira vai acabar em novembro, a gente tá assistindo agora, estamos no primeiro episódio da terceira temporada. Mas vamos atualizar vocês aí até a segunda temporada que a gente já viu, né? Bom, ele reparou que mudou o dublador do Cliff, do robô, e ele tá muito mais palavrento, né? Depois que entrou no HBO Max, que a partir da segunda temporada ficou muito mais palavrento o Cliff. Tá muito mais E estourado. também ele tá mais estourado por causa de saber que o Niles fez as coisas. Porque então aqui bom, tem alguns detalhes, né? Então começa com eles pequenininhos, que eles foram lá para derrotar o Senhor No Ninguém. episódio Full Sized Petrol. Que eles foram para derrotar o Senhor Ninguém. Nem é o Senhor Ninguém, né? Os inimigos mesmo os inimigos mesmo foram o Ezequiel e o Almirante Bigodes. O Rato Gigante, né? E a Barata. E aí eles ficaram pequenininhos e voltaram, começaram a segunda temporada pequenos. E o Danny virou um bloco. O Danny, a rua virou um bloco, tipo um tijolo. Depois a gente vai descobrir que eu acho que mais adiante ele vai virar o mundo, né? Danny o mundo, mais adiante. Mas a gente não sabe nada, eu tô falando isso por conta dos quadrinhos. E também, no final da temporada, da primeira temporada, o Niles reencontra a filha, que é a filha dele com tipo uma mulher das cavernas que ele conheceu e tal no passado. E aparece a filha dele que tem assim, é meio macaco. Ela tem uma feição um pouco de macaco. Nos quadrinhos parece que ela é bem mais macaquinho. Aí até achei estranho que tem um episódio que eu vi ela fazendo uma pose assim de bailarina tal. E eu achei o episódio muito adulto pra estar uma criança no meio. Petrol, o episódio 4. Achei muito adulto, assim, muito. Que criança não deveria estar ali. Né? Na verdade, não deveria nem estar assistindo. Mas a gente começou, como é baseado em quadrinhos e tal, a gente, como eu disse antes, a gente está ignorando totalmente, porque a gente não fala nenhum tipo de palavrão. E a gente está ignorando totalmente. Canal Família, mas a gente nem tá falando da Patrulha do Destino. A gente tá avisando. Contém palavrões, muitos assim. Assista por sua conta e risco. Mas é bem legal a série. Então o que eu acho assim, tá essa moda. Eu tava assistindo, às vezes eu assisto alguns filmes antigos e às vezes a gente ouve uns funk, algumas coisas, algumas palavras mais pesadas. A gente vê, eu acho que por conta que no passado nós assistimos muito TV aberta, então a dublagem brasileira, ela amenizava os palavrões e trocava por outras palavras. Assim, se não me engano, John Wick tinha alguns palavrões, mas era só no inglês. Então, assim, começaram a amenizar. Isso aí por quê? Porque passava em TV aberta, a criança poderia assistir, podia calhar de assistir e tal. Então amenizavam. Então, quer dizer, palavrões sempre existiram. Mas agora, com esse negócio de streaming, chegou a moda de se traduzir os palavrões e se colocar mais palavrões. Coisa que, ao meu ver, a minha humilde opinião, são palavras que poderiam ser evitadas. Porque tipo assim, se a gente prestar atenção, são 5 ou 6 palavrões só que são repetidos exaustivamente. Poderia ser trocadas por droga, né, até, sei lá, falar, né, outras palavras um pouco que significam talvez
a mesma coisa, só que não precisava ser. Chega a me arrepiar Que nem de o- ouvir essas coisas assim mais pesadas. Que nem o The Good Place, né? Que no começo Dedo do quê? The Good Place, que no começo. Não entendi. The Good Place. É, The Good Place. É, The Good Place, o bom lugar. Uhum. É, que teve o lance lá deles trocarem Botapi ou Filho da Fruta e tal. E ficou até interessante. Então eu acho bobeira, né? Não é bobeira a gente ver as coisas com palavrão. Não é bobeira. Eu acho que limita público. Eu acho que tem que. Poderia ser, trocar as palavras por outras palavras que talvez com ênfase signifiquem a mesma coisa. Então não há necessidade. Então tem palavrão pra caramba. O Cliff em primeiro lugar, né? Tá falando muito. A Crazy Jane, a Crazy Jane, que é a Hammerhead lá, uma das personalidades, uma das personas da Crazy Jane. Então fala muito, os dois. Aí um ou outro, o Cyborg às vezes solta um. O Larry soltou um também, né? Falou, eu vou falar também lá no parque e tal. Desculpa te cortar. Os que menos falam é a Rita, o Larry e o Cyborg. Eu acho que a Rita nunca falou. Ou já falou? Acho que nem falou. Bom, enfim. Então tem muito palavrão. Mas é só isso. E esse episódio sex aí ficou meio pesado, assim, pra criança. Mas como a gente... como é que eu vou explicar? Putz, como é que eu vou explicar isso? Ficou meio pesado porque mostra corpos pelados e lá tal, mas nada mais, porque a criança, no caso, ele não tem que saber mais de nada. Ele sabe que é uma forma de amor e tal, e que amor existe entre marido e mulher, namorado e namorada, né? Ou, sei lá, dois amantes, né? Independente aí né, tem os LGBT e tal, mas e adultos. Agora, coisa que meio que foge do normal, um monte de bacanal, um monte de coisa, ele já sabe que é errado. Um monte de coisa errada, tal, né? Então tem dois momentos que aparecem, o Sex Patrol e aquele que mostra o passado da Miranda. Aquela também é meio pesado, eu achei. Da festa do namorado lá. Achei meio pesado também. Mas é só tomar cuidado com que, se a criança perguntar alguma coisa, tomar cuidado com o que você vai falar, né? Então não fica nada implícito, assim, tipo, o que está sendo exatamente feito, né? Mas é um pouco pesado. Bom, enfim. Aí eu fui buscar, né, voltando, eu fui buscar, porque eu achei a menininha a filha do Niles, fazendo umas poses e tal, e eu achei alguns episódios pesados para estar uma criança no meio. E aí eu fui pesquisar, ela é realmente uma menina que tem 20 anos de idade, ela tem fisionomia de criança, né, aparentando 11, 12 anos de idade, mas ela tem um problema de crescimento. Raro. Ela e a irmã dela, parece que é genético, ela e a irmã dela tem essa fisionomia. Então ela foi escolhida e calhou direitinho com o papel, né? Ela tem a maquiagem e tal, mas ela é realmente uma adulta no corpo de criança, né? Então, aí essa temporada é meio que focada nela, que é a Dorothy. Inclusive, um dos pôsteres é em alusão ao Mágico de Oz. E a Alice? Alice às vezes também mas é mais a Dorothy, né? Porque tem o Homem de Lata tal, e um dos pôsteres, inclusive não sei se eu vou usar esse na miniatura aí, talvez eu use, vai depender de encaixar direitinho. Se não der, vai ter que ser outro, eles soltam 2 ou 3 pôsteres por temporada. E então eles linkam um pouco com o Mágico de Oz. Então é meio focado nela, assim, né? Essa temporada. A nova personagem, né? Ainda está aprofundando nos personagens, né? Aprofundou bastante na Jane, né? Aprofundou no Victor, aprofundou na Rita, né? A Rita tem um problema no passado com a mãe dela. O Vic também, o Cliff. Amigos imaginários contra. Os amigos imaginários da Dorothy. Aparece também um pouco do passado da Jane. Então tá explorando bastante o passado. E isso eu acho legal, explorar bastante. E foi uma coisa que eu vi nos quadrinhos também,
Porque a Jane são 64 personalidades que foram descobertas pelos psicólogos, mas ela pode ter muito mais, mas tá cravado no 64. E que nos quadrinhos não mostraram, os quadrinhos não mostraram todas as personalidades. Eu acho que foram metade, foi metade Uns só. 40 aí. Umas 30, 40 personalidades que foram exploradas, então tem muita coisa para acontecer. Então, em paralelo, acontece muita coisa no subterrâneo também. São subtramas paralelas que acontecem juntamente com a trama principal, né? O que mais? Enquanto a Ginny fica lá embaixo. Tem a do o Cliff que encontra a filha tá grávida, a filha vai casar. Tem o Larry vai atrás, o Larry que é o homem negativo, ele controla melhor o homem negativo, o espírito negativo, ele vai atrás da família, um dos filhos dele Encontra a mulher negativa, que vê um pessoal do espaço, que o Niles tinha mandado para o espaço nos anos 50 e voltou. Uma pena que essa mulher negativa não foi mais explorada, só foi um episódio, uma pena. Porque nos quadrinhos tem a mulher negativa, que eu acho que era uma astronauta também. Que mais que a gente pode falar aí? Tem bastante coisa, é muita coisa, e tem bastante referência. Aparece lá o homem de barba, não sei, foi nessa temporada, né? O homem que come barba lá, como ele chama? Caçador de Barba. Caçador de Barba, ele aparece no mundo do nada lá. Eles encontram ele no mundo do nada. Ele tá usando uma cuequinha do Mutano dos Jovens Titãs. Talvez uma referência ao momento que tava passando lá o Mutano de férias lá na Patrulha do Destino. Pode ser que o Mutano tem a ver com a Patrulha. O Mutano já foi da Patrulha do Destino nos quadrinhos. Aí colocaram um ciborgue, entendeu? O Mutano já foi da Patrulha do Destino. Então tem bastante referência. Os vilões continuam bastante diferentes da normalidade. Tem lá a tal da abelha lá que se alimenta da burrice. Da burrice? Da burrice, aí sai um líquido. Aí sai um líquido rosa que é invisível, só que ela vê, a gente não. Tem essa vilã. Tem os vilões imaginários da Dorothy, que tem o candelabro, a aranha gigante, a gente vê que ela não é tão ruim, né? É legal. O problema é o Candelabros. Aí depois o Candelabros os seus amigos imaginários da Patrulha do Destino pra tentar matar eles. Candelabrou. E aí no final, lembrando que o Niles ele teve que dar, a gente não falou isso, ele teve que dar o cordão da imortalidade dele pra salvar, pra Patrulha do Destino ficar grande de novo. E aí No Franchise Patrol. E aí, como ele já tem muitos anos de idade, a velhice tá pegando ele, e nessa temporada ele vai morrer. E a gente viu agora na terceira temporada que ele aparece como fantasma. Tipo mais ou menos o que aconteceu nos quadrinhos com o Tony Stark. O Tony Stark morreu, aí ele começou a aparecer para Coração de Ferro, que é a nova Homem de Ferro. Vocês vão ver isso no universo cinematográfico da Marvel no futuro. Ele aparece com uma forma astral. Então apareceu agora, no primeiro episódio da terceira temporada, apareceu o Niles com uma forma astral. Mas ele tecnicamente morreu, o Niles Calder, o chefe. Que acabou de aparecer com o Cliff, né? Mas o que mais que a gente tem que falar? Só isso? Falamos mais ou menos tudo? Então é bem legal, galera. É bem legal, é bem interessante. Mais uma temporada louca. É bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Os efeitos são muito bons. Você vê que é tudo muito bem trabalhado. Como eu disse, é um amor assim aos quadrinhos. Teve um momento que eu lembrei. Tem um momento que o espírito negativo começa a fazer algumas coisas sozinho. Aí eu lembrei, olha as coisas que vem na cabeça. Lembrei do Homem-Aranha do uniforme negro. Porque nos anos 90, quando se falava de fazer um filme do Homem-Aranha, naquele momento ele estava usando o uniforme negro do simbionte. Aí falaram, não, como é que vai fazer? Vai usar muito efeito especial, nós não temos tecnologia para isso, porque o uniforme do Homem-Aranha ele sai andando sozinho. Ele saiu, porque o uniforme do Homem-Aranha, ele pegava o Peter a hora que ele estava dormindo e saía para a cidade fazer as coisas. Então tinha que mostrar o uniforme se mexendo e tal. Hoje é fichinha fazer esse tipo de coisa. E eu lembrei do Larry por conta do espírito negativo. O espírito negativo às vezes saía para fazer alguma coisa, voltava e tal. Lembrei do simbionte. Então hoje é muito possível fazer qualquer tipo de coisa em CGI. E o Larry, depois que o espírito negativo sai, ele tem só um tempinho de vida. Sim,
E outra coisa importante também que mostrou, que falou, que a astronauta lá que tem a mulher negativa, o espírito negativo feminino, ela falou que ela consegue controlar sem ter que usar as faixas, né? Ela controlou isso em 5 anos e ele... O quê? Ela até perguntou pra ele, você, não? Você controla o seu também? Ele ficou quieto, que ele já tá há décadas com o espírito negativo e só agora que ele tá conseguindo controlar ele melhor, mas não de maneira que a radiação não afete as pessoas em volta. Então ele tem que, né, eu acho que futuramente vai mostrar isso. Ou não, porque o homem negativo nos quadrinhos ele é todo enfaixado mesmo. Aí se ele ficar uma pessoa normal, não vai ser um homem negativo, sei lá, né? Mas é bem legal. Explora bastante a Rita também. Ela tá controlando melhor. Então, apesar da segunda temporada e apesar de já ter passado 24 episódios, você vê que eles ainda estão engatinhando ainda, né? Outra coisa muito importante que a gente não falou. Dizem aí que a Patrulha do Destino é baseada nos X-Men. Coisa que a gente não disse. Não falamos na temporada anterior. Mutantes, né? Meta-humanos, mutantes. Um chefe com cadeira de rodas, morando numa mansão. Tem a cara dos X-Men, né, galera? Tudo a ver, tudo. É a cara dos X-Men. Então, só que aí eu precisava estudar melhor e pesquisar melhor pra ver. Eu acho que os X-Men são da década de 60, a Patrulha do Destino também. Agora eu não sei quem veio antes. Não sei. Diz que foram os X-Men. Então quem que se baseou em quem? Não sei se foi a Patrulha. Eu acho que foi a Patrulha que surgiu antes. Então, tem as diferenças. Mas um com certeza se baseou no outro. Colossus igual a Homem-Robô. Pois é. Um com certeza se baseou no outro, né? Beleza, galera? Isso aí. Falamos bastante. Patrulha do Destino, segunda temporada. Estamos indo pra terceira, só que o vídeo da terceira temporada vai demorar. Mas a gente vai trazer outras coisas aí. A gente tá assistindo uma outra série. Não vamos falar agora para não estragar a surpresa. A gente tá assistindo outra série aí que a gente vai falar em breve aí. Começamos o primeiro episódio ontem, então em breve a gente vai falar alguma coisa. E vamos ver se a gente volta com o canal com mais vídeos, que a ideia era fazer 2 vídeos por dia, mas como a gente estava sentindo dificuldade de fazer de coisa antiga, que a gente para relembrar, e fica meio chato a gente não falar muito com propriedade, fica meio chato. Então a gente deu uma parada. Mas a gente vai voltar, porque a gente tem uma lista com mais de 100 coisas que a gente assistiu. A gente assistiu muito mais, mas tem uma lista de coisas que a gente lembra de mais de 100 itens. Vamos tentar falar dessas coisas. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, dê um like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E as notificações. E ative as notificações. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.